Olá bendito, olá bendita, hoje domingo, dia 26 de maio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, dia do Senhor, dia da gente ir bonitinho com a família, rezar na comunidade, a missa, voltar para casa. Claro que aqui é importante sim você rezar com a gente, mas não substitui hipótese nenhuma, não é? Se você tiver que rezar aqui comigo ou ir na sua comunidade, 100% vai na comunidade, porque é infinitamente maior a graça de Deus no sentido de reunir com as pessoas, de rezar, não é, juntos, fortalecer a fé. Mas que bom que a gente se encontra aqui e pode rezar aqui e também você pode rezar lá na sua comunidade. Ainda hoje que nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério do céu. Nós não conseguimos decifrar, nós não conseguimos explicar, nós conseguimos sentir e viver. Então vamos agora ouvir. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga, de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e viva longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que realmente sofremos com Ele. É para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Muito bem, nós acabamos de ouvir a Santa Palavra de Deus, vamos conversar um pouquinho, guardar uma síntese no coração. Ao celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, ao mesmo tempo, um Deus uno e um Deus trino. 3 pessoas e um mesmo e único Deus. É um mistério de Deus que é impossível ser explicado. Para o ser humano é impossível, para Deus não. Para Deus tudo é possível. Por muito que Deus se faça entender, por muito que Deus se revela, o Pai como o Criador de todas as coisas, depois Jesus como aquele que vem se encarnar no seio da Virgem Maria e mostra o rosto do Pai, inaugura o reino de Deus, depois morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo. Ainda assim, com toda a dinâmica de Deus, para que nós possamos entendê-lo o mais profundamente possível e viver essa dimensão estreita de amor, ainda assim é impossível para o ser humano aprofundar de tal modo que tem possibilidade de ser a compreensão sobre Deus. Mas eu penso também assim, que algumas coisas Deus fez para si também, porque nós não temos a capacidade de entendê-lo e Deus está satisfeito com isso. Basta que a gente possa, do que entendemos, respeitar, acolher e viver. E que bom até, eu diria, que alguma coisa a gente não consegue decifrar mesmo. Porque se o ser humano tivesse domínio sobre o que é Deus, certamente iria dar problemas muito graves com o Senhor. Veja, daquilo que nós conhecemos, quanto que o ser humano judia de Deus. Como assim, Frei? Como assim? Tudo que nós fazemos que estraga, que detona, que desfaz os planos que gera vida, a gente está trabalhando contra o projeto de Deus. Tudo. Desde um papelzinho de bala que eu jogo na rua, que depois a enxurrada vai vir, o vento vai levar, vai lá no bueiro, junto com o papelzinho do vizinho, do outro, entope a boca do bueiro, e depois quando dá a chuva, dá enchente, inunda a casa, etc, desmatamento, o veneno que se joga na torta direito, né, na natureza, e daí por diante. Então, um sofrimento no coração de Deus. Deus não criou, né, tudo para que nós pudéssemos viver mal. Criou para que a gente pudesse viver bem. Então, quanto que nós ofendemos o coração de Deus? Então, tem coisa que nós não vamos entender de Deus mesmo. É de Deus. E nós não vamos conseguir entender. Tem uma dinâmica que é muito bonita, que eu gosto de lembrar da Santíssima Trindade, quando a gente está na igreja, que é a gente pegar 3 velinhas apagadas, mostra as 3 velinhas distintas, a pavio, a cera, bonitinha, e depois pega e acende as 3. E depois você junta as 3, ela dá um foguinho só, né? Então, depois você separa, são 3. Depois você junta, é 1. Depois você separa, é 3. Junta, é 1. E quando junta, não dá para separar.
Você não vê 3 chamas, você vê uma única chama. E quando tu abre de volta, aí você vê 3 chamas acesas com perfeição. E isso talvez seja um dos símbolos que dê para explicar um pouco a Trindade Santa, que nós celebramos hoje. Pai, Filho, Espírito Santo. O Senhor Deus se manifesta do jeito que Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Então, as leituras que ouvimos, a primeira leitura hoje do Deuteronômio, confessa que Deus é o único Deus. Abre aspas, ele diz assim, o Senhor é o Deus lá de cima e cá de baixo. É o único Deus. Não há outro além dele. E isso é fundamental. A expressão de fé das pessoas que, olhando para Deus, conseguem entender que Ele é o único Deus, embora se manifeste em 3 pessoas. A segunda leitura afirma que somos filhos de Deus, pela ação do Espírito Santo. E aqui, de novo, tem um ponto muito importante, nos sentirmos filhos de Deus. E, de fato, nós o somos porque Deus, em Jesus, nos fez. No Evangelho, tem como ponto central a ordem de Jesus, e aí, de novo, muito importante, para que todos conheçam quem é o próprio Deus. Ide pelo mundo inteiro, anunciai a todos o Santo Evangelho. Então, cabe a nós tão somente acolher o que Deus nos pede e viver essa dimensão estreita de amor, dando testemunho desse Deus que nos ama, que cuida de nós e que um dia nós vamos vê-lo face a face, segundo as promessas do Santo Evangelho. Oxalá que seja para todos nós. Obrigado pela tua companhia. Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo e te ilumine, proteja e guarde sempre.